Preparem-se para uma viagem encantadora através de uma das cidades mais vibrantes e culturais do Brasil. Neste vídeo, vamos explorar os tesouros escondidos de Salvador. Começando pelo coração pulsante do Pelourinho, com suas coloridas fachadas coloniais e o som hipnotizante dos tambores do Olodum. Vamos desvendar o icônico Farol da Barra, onde o pôr do sol pinta o horizonte com tons de ouro e laranja. Entraremos na majestosa Igreja de São Francisco, conhecida como a Igreja do Ouro, onde a beleza barroca e a devoção se encontram em um espetáculo de luz e fé. Subiremos ao topo do elevador Lacerda para uma vista panorâmica de tirar o fôlego, onde a cidade e o mar se fundem em uma cena inesquecível. E não podemos esquecer do Mercado Modelo, um verdadeiro paraíso de artesanato e sabores baianos, onde cada esquina revela uma nova descoberta. Salvador espera por você, com todos os seus segredos, prontos para serem desvendados. Vamos juntos explorar essa mágica cidade? Oi, gente! Estamos aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e vamos fazer uma viagem de final de semana para Salvador. É possível sim, sabia? Dá pra gente conhecer uma capital num final de semana inteiro, é o que a gente vai mostrar para você. Hoje é sexta-feira e a gente está retornando no domingo. Vamos mostrar tudo que tem em Salvador. Bora lá passear? Vem com a gente! São embarcamos, tudo tranquilo. Terceira idade tem essa vantagem, marca primeiro, tá? Então agora daqui a pouco estamos estava abastecendo o tanque. Daqui a pouco estamos chegando em Salvador e a gente mostra para vocês. Continua com a gente. Olha, passear. É isso que a vida nos leva. Fala pessoal, como vocês podem ver, chegamos já aqui em Salvador. Vamos pegar agora um Uber para o nosso Airbnb que nós fechamos. Ele fica, vou mostrar para vocês quando chegar, um lugar bem privilegiado. Vem com a gente, vamos lá. Fala pessoal,
chegamos a Salvador. Bem-vindo a Salvador. Estamos aonde? Aqui no Farol da Barra. Nossa, como chegamos rápido, porque eu vou virar para vocês. Ó, a gente está vendo aquele predinho ali, ó. Esse aqui azulzinho. A gente está hospedado ali. A dona Neise aqui, fazendo as suas redes sociais, as nossas. E vamos aqui, ó. Vamos conhecer o Farol da Barra. Estamos num ponto bem estratégico. Aqui a avenida. Ali, né, meu amor? Olha lá. Nossa, que maravilha, hein? Que delícia. Viajo direto, assim, amei. E olha aqui o Farol da Barra. Vamos subir até o farol, vamos até lá em cima. Vamos conhecer toda essa história aí. Bora lá, vamos comigo, venha. No coração pulsante de Salvador, onde o Atlântico beija as praias douradas da Bahia, ergue-se o majestoso Farol da Barra. Sentinela de histórias e lendas, este ícone da costa baiana resplandece não apenas pela sua importância histórica, mas também pela aura encantadora que emana ao pôr do sol. Cada raio de luz que emana de sua torre parece sussurrar segredo de antigas caravelas e marinheiros destemidos. Erguido em 1698, o Farol da Barra foi um dos primeiros faróis das Américas, guiando navegantes com sua luz firme e constante. Em meio ao burburinho da cidade moderna, ele se mantém como um guardião do tempo, ecoando o passado em suas pedras seculares. Os visitantes que sobem seus degraus são recompensados com uma vista de tirar o fôlego. Do alto, o horizonte se desdobra em um espetáculo de azuis profundos e verdes esmeralda, enquanto as ondas se quebram em um ritmo ancestral contra as rochas abaixo. É um local onde o tempo parece parar, permitindo que cada alma se perca na serenidade do mar. Então, pessoal, acabamos de chegar na Igreja do Bonfim. E vocês já devem saber, lógico, por causa desse monte de fitinha aqui colocado. O que acontece com essa fitinha? Na realidade, ela veio lá atrás, bem no tempo de São Joãozinho e Bolinha. Ela era uma fita que ela tem 47 centímetros e ela mede o antebraço da estátua do Senhor do Bonfim. E ela veio trazida para cá pelos portugueses. E aqui, como o pessoal religioso da época, tudo, acabou dando uma introduzida do candomblé. E como introduziram isso na fitinha? No colorido, porque cada cor representa um orixá. E também tem a lenda que você tem que botar ela no pulso, do tornozelo, onde você quiser, fazer 3 nós, e cada nó ser um pedido. E quando ela se desmanchar, aí sim seu pedido vai ser realizado. E qual é o seu pedido? Que pedido você faria? Já pensou? Então pensa para a hora que você estiver aqui no Bonfim, já está na ponta da língua, tá? Mas vamos conhecer um pouco mais dessa igreja.
No coração vibrante de Salvador, a Igreja do Senhor Bonfim é um espaço de poema, de fé e esperança. Construída em 1754, essa joia barroca não é apenas um marco arquitetônico, mas também um santuário de devoção e cultura. Dentro do templo, o brilho dos altares dourados contrasta com a suavidade das paredes brancas. O murmúrio das orações compõe uma sinfonia que ecoa pelas naves da igreja. Os corações, cheios de fé, agradecem e pedem bênçãos ao Senhor do Bonfim. Suas torres adornadas com detalhes delicados são guardiãs de histórias seculares. Do Rio Vermelho, estou aqui do lado do meu amigo Jorge Amado e sua esposa Zélia Gandai e o cachorrinho. Viemos aqui comer um acarajé e conhecer aqui esse espaço desse meu amigo. Bora com a gente? No coração do vibrante bairro do Rio Vermelho, o Largo de Santana pulsa com uma energia única e contagiante. Este charmoso recanto é um verdadeiro ponto de encontro onde a tradição baiana se funde harmoniosamente com o dinamismo da vida moderna. Ao redor da praça, bares e restaurantes oferecem um banquete ao sentido. O cheiro irresistível de acarajé e abarás, preparado pelas baianas em seus tabuleiros. Cada petisco é uma celebração da culinária baiana, rica em sabor e história. O Largo de Santana é mais que um simples ponto de referência. É uma síntese da alma baiana. É onde a tradição encontra a modernidade, onde a fé caminha de mãos dadas com a festa e onde cada visitante se sente parte de uma grande celebração da vida. Agora vamos experimentar, né? Bom. Em cada canto, em cada sorriso, o Largo de Santana resplandece como uma melodia doce e harmoniosa no coração do Rio Vermelho. Bem, pessoal, vamos lá.
Aqui é onde a gente está hospedado, você vê que a localização é muito boa, mas olha como amanheceu hoje Salvador. Tá difícil para sair. Hoje é sábado, dentro daquele projeto nosso de um final de semana. Isso é o que acontece, que a gente não consegue controlar, que é o tempo. O tempo a gente não tem o que fazer. A gente controla hospedagem, controla Uber, controla o que vai comer. Mas tá aqui, ó. Ontem vocês viram imagens daqui, muito bonito, um céu bonito, e hoje amanhece assim. Então agora são em torno de 8h30, quase 9 horas da manhã. Vamos ver, vamos pegar o Uber, tentar ir lá pro Pelourinho mesmo assim e ver o que acontece. O Largo do Pelourinho resplandece como uma joia rara, carregando em suas ruas de pedra uma sinfonia de cores, sons e histórias. Este é um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando a essência vibrante e multicultural da Bahia. As fachadas coloniais, pintadas em tons pastéis e vivazes, formam uma paleta encantadora que contrasta com o céu azul intenso. Durante o dia, o Largo do Pelourinho é uma explosão de vida. Turistas e moradores se misturam, explorando cada beco, cada esquina, em busca de tesouros escondidos e experiências autênticas. Então aqui teve a presença de Michael Jackson. Ele subiu exatamente aqui nesse espaço e saiu nessa sacada aqui, ó, bem no Largo do Pelourinho. Aqui é onde ele dançou o clipe. Cada prédio, com suas sacadas de ferro e portas ornamentadas, é um testemunho silencioso dos séculos passados, ecoando memórias de um tempo em que o Largo era o centro pulsante da cidade. Ok. Suco de limão com coco. Na nossa língua, agora em inglês, lime coconut. E eu vou coconutizar.
delícia. Tem que provar. Bom, hein? Tem um gostinho de hortelã também. Vamos lá, vamos ver. Bom, gostoso. Porque ele tem água, ele tá bem gelado. Você quando já pede, você tá numa secura enorme. Ele desce gostoso, tá gostoso. Suave, tanto no coco, tanto no limão, mas bem geladinho. É o que você precisa, subindo e descendo essas ladeiras. O famoso cravinho. Delícia. Lembra aqui então, só que gelado, né? Forte, viu, gente? Forte, forte, forte. Mas é gostoso. A Igreja de São Francisco brilha como um tesouro escondido, conhecida carinhosamente como a Igreja do Ouro. Esse majestoso templo, cuja construção começou em 1708, é um símbolo resplandecente da fé e da arte barroca brasileira. Realmente a impressão é total. Se a gente entra aqui nessa igreja com os olhos fechados e abre dentro desse santuário, a impressão que você tem é exuberante. É simplesmente maravilhoso. É muito ouro, é muito dourado, é muito lindo, é muito trabalhado isso. Vale a pena vir olhar. Ao adentrar suas portas, os visitantes são instantaneamente transportados para um mundo de esplendor. As paredes e altares da igreja estão cobertos por intricados entalhes de madeira dourada, criando um espetáculo de luz e riqueza que fascina e inspira. Cada detalhe, desde os arcanjos esculpidos até os arabescos se entrelaçam, exala uma aura de devoção meticulosa e talento artístico.
A história da igreja de São Francisco é uma tapeçaria rica de fé e dedicação. Erguida pelos franciscanos, ela se tornou um farol espiritual para os devotos que buscam conforto e esperança. Esse é o convento de São Francisco, com cerca de 800 quilos de ouro. Então essa igreja é todinha folhada a ouro. E aqui no altar principal a gente vê São Francisco abraçando Jesus, que era um dos sonhos dele. Então essa igreja foi retratada com essa imagem, com essa ideia de São Francisco abraçando Deus. Estão vendo atrás de mim? Existem duas portas. Vocês sabem por que tem duas portas as igrejas antigas? Mas eu vou contar. É que antigamente as igrejas não tinham luz, eram tudo vela para iluminar as igrejas. E por conta do vento foi criado então essa porta quebra-vento, o porta-vento, exatamente essa que está atrás de mim, para não apagar as luzes do interior das igrejas. Dessa você não sabia, hein? Mais uma. Na roda o maracadão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda o maracadão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda o maracadão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda o maracadão me chamou. Nós estamos aqui no Largo Terreiro de Jesus e tem uma curiosidade. As igrejas que estão aqui atrás de mim, vocês sabem por quê? Tem a torre inacabada, tem uma torre e a outra está inacabada. Vocês sabem por quê? É porque naquela época, no início do século XVIII, as pessoas eles não terminavam as igrejas exatamente para não pagar imposto lá para Portugal. Por quê? Se ele construísse as duas torres na igreja, iria dizer que a obra estava acabada. Então, o que eles deixavam? Deixavam somente uma torre, porque sempre a obra ficava inacabada. Então, eles pagavam imposto. Tabaque no agogo. Entra na roda, o maracatão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Entra na roda, o maracatão me chamou pra bater palma e pra tocar tambor. Aqui também no Largo Terreiro de Jesus tem a primeira faculdade de medicina. Um prédio enorme, maravilhoso. Gira, gira, girou, gira, gira, girou, gira, gira, girou, no atabaque do agogo. Entra na roda, o maracadão me chamou. Entra na roda, o maracadão me chamou. Entra na roda, o maracá chamou. Então, pessoal, aqui ó, ficava a antiga igreja da Sé, né? Tá vendo? Aqui, como a gente vai mostrar ali, a Rua Chile, que é essa rua aqui da frente, que foi a primeira rua do Brasil.
E aí você tem os trilhos ali. Porque aqui tinha a igreja, aí ela foi derrubada para poder passar os trilhos do bonde, para passar o bonde. Mas infelizmente o bonde durou pouco tempo, não foi, mas aqui era a igreja, ficou os restos da igreja. E uma curiosidade, pessoal, tá vendo? Esse prédio bacana, bacana. Ué, falta uma janela. Por que será? É simples. Que antes existia uma porta que ligava junto com a igreja. Aí o bispo saía daqui e entrava direto na igreja. Como a igreja não existiu mais, fechou-se a porta. E aqui, ó, é a cruz caída. Ela foi feita, o artista quando fez, foi justamente na ideia do protesto, né? De ter sido derrubada a igreja, uma igreja, para passar uns trilhos que depois foi pro espaço, esses bondes e tudo mais. Então fica aí a reflexão, às vezes para o desenvolvimento, o que a gente coloca abaixo. Vamos ver a vista que a gente tem aqui da Baía de Salvador. Aqui é a vista, não é das mais bonitas, muito prédio velho, mas esta é a Rua Chile, primeira rua do Brasil. Bom, esta é a vista que a gente tem aqui do lado do elevador Lacerda, tá vendo? A gente ia sair aqui em cima, pegando ele lá embaixo. E lá embaixo tem o Mercado Modelo, a Baía de Todos os Santos. A vista é maravilhosa. Mas como é que a gente vai descer agora? Vamos ter que descer a pé, de morro, de escada. De morro a gente tá... Vamos mostrar para vocês uma outra alternativa de vir aqui para cima. Bom, experimentando um sorvete aqui da Cubana, famoso, do lado do elevador Lacerda. O meu é de mangaba. A mangaba eu já tinha experimentado em Manaus. Ela lembra um pouquinho da manga com limão. Gostosa, vale a pena. Bom, pessoal, como o Lacerda está fechado, é o Plano Gonçalves, que é o bola da vez. É igual tem em Nazaré, lá em Portugal, que vocês têm, a gente tem vídeo aqui no canal que vocês já devem ter visto. A tarifa também, mesmo 15 centavos. E vamos pegar. Funicular. É o funicular. Lá em Portugal é funicular, aqui eu não sei como chama. Aqui é inclinado? Plano Gonçalves. Um desce e o outro sobe. Tá chegando um. Chegamos na Cidade Baixa e viemos de funicular. Vamos para a Cidade Baixa agora conhecer o Mercado Modelo. Pode cair, pode cair.
você tá lá em cima. Lá em cima. E aí, a lacerda aqui embaixo, que hoje não está funcionando. Mas descemos pelo funicular, como vocês já viram. Mas a gente estava lá em cima, a Cubana é lá em cima. Aí a gente vem e vai para onde? Nessa praça bonita. E num dos símbolos aqui de Salvador, o Mercado Modelo. Onde dá para aproveitar e fazer compras. Mas a gente vai mostrar isso para vocês. No domingo, como o nosso tempo era um pouco curto, nós só demos uma passada na Arena Fonte Nova. Vamos também conhecer o Dique Tororó, onde tem essas esculturas dos orixás. E aproveitamos e passamos na praia de Itapuã, a praia de Vinícius de Moraes, porque ela fica bem perto do aeroporto. Pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui no aeroporto de Salvador. Hoje é domingo e estamos voltando para casa, dentro daquele bate e volta que a gente falou de fazer no final de semana. Ontem à tarde para noite a gente saiu para jantar, para beber alguma coisa, não deu para filmar por conta do tempo, principalmente da música, senão o YouTube derruba. Mas esse foi o nosso final de semana aqui em Salvador. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixar aquele like legalzinho, maroto pra gente, que isso ajuda muito. E vamos para as próximas viagens e queremos contar com vocês também. Vamos? Valeu, pessoal!